Chegamos com mais um Big Play, o programa de NFL que vai trazer pra você as principais notícias da semana, pra você que acompanha muito a liga e pra quem não acompanha também. Faltam menos de 100 dias pro kickoff da NFL e tem muita coisa rolando, hein? No programa de hoje eu vou trazer o Aaron Rodgers que simplesmente surtou e já pode aposentar. Vamos montar juntos aqui o Dream Team dos Estados Unidos nas Olimpíadas e muito mais, mas vamos pra vinheta que ela tá maravilhosa. O Aaron Rodgers está simplesmente surtando, rapaziada. Ele participou de um podcast do Mike Studge, o cantor, que chama YNK, e começou a responder umas perguntas da galera, do público que tava ali assistindo ao vivo. Entre as questões que levantaram, perguntaram pra ele se ele ia jogar pelos Steelers essa temporada. Porque, enfim, tá uma novela mexicana já, se o Aaron Rodgers vai ou não pra Pittsburgh. Os Steelers estão ali sem um quarterback número 1, até o Kirk Cousins tá sendo cotado, e até agora o Rodgers nada, né, não decidiu a vida dele. Mas ele falou que vai jogar contra os Bears, e aí começaram a fazer umas contas, e viram que os Steelers vão jogar contra os Bears nessa temporada na semana 13. Ou seja, se ele falou que vai jogar contra os Bears nessa temporada, pode ser que ele de fato feche ali com os Steelers, mas já saiu notícia que o Kirk Cousins está perto de fechar com o Pittsburgh, hein? Então, pode ser que, se ele demorar muito, não role. Will Aaron Rodgers ever go to the Bears? No, but I believe there's a team that might play in Chicago this year. On What a road team? trip. I don't know. I love Chicago, though. Way more than they love me. Além disso, perguntaram pro Rodgers se ele ia se aposentar pelos Packers. Até porque um dos assuntos que permeiam a carreira dele é se ele vai continuar jogando depois da tragédia que foi nos Jets, ou se ele aposenta de vez e vira ali um showman, participa de mais podcast que nem ele gosta, mas ele disse que pensa em se aposentar pelos Packers com uma condição: se o Packers pedirem pra ele com carinho. Eu não tô nem zoando, tá? Ele realmente falou isso, falou que se os Packers chegarem pra ele, conversarem com ele, e ele sentir que existe mesmo essa vontade de que ele se aposente pelos Packers, ele pode sim considerar isso, aquele contrato ali de um dia que a pessoa só assina e se aposenta, né, como um ídolo do time, assim como foi o Brett Favre, quarterback que antecedeu ele e que fez isso em 2015, entrou pro Hall da Fama dos Packers, enfim, teve toda uma cerimônia em 2015 que homenageou o Brett Favre como um cara aposentado pelos Packers. O Aaron Rodgers, ele precisa, de acordo com o estatuto do time mesmo, dos Packers, ficar 4 anos parado depois de aposentar para poder entrar no Hall da Fama, e ele disse nesse podcast público ali que acredita que já é Hall da Fama dos Packers, e eu não discordo muito não. Além disso, é óbvio que o Rodgers ia aloprar algum torcedor dos Bears. Foi perguntado ali o que ele achava dos Bears, se ele gostava ou não, mas ele disse que quando um técnico dos Bears começa no time, fala, não, a gente tem que ganhar dos Packers. E, na verdade, ele disse que do vestiário dos Packers, os Packers querem mais é que, né, se exploda. And what does every coach that signs at the Bears say? We gotta beat the Packers, right? Yeah. Packers don't give a shit. E só pra finalizar essa participação do Rodgers nesse podcast, ainda perguntaram pra ele se ele jogaria no Saints, o Saints que tá sem quarterback, sem perspectiva de vida, e ele disse que não. Would you ever consider playing for the Saints and making us great again? No. Já cortou ali o mal, né, pela raiz, e disse que tá muito velho pra morar na Louisiana. Eu, particularmente, amo Nova Orleans, tá? Foi incrível a cidade, mas realmente é muito festeira. Pro Rodgers, não sei se seria um bom fit. E aí você me fala, Danilo, mas por que ele foi polêmico e tudo mais? Cara, é porque ele não foi só nesse podcast, né? Ele falou um pouco de NFL nesse podcast, mas ele foi no podcast do Joe Rogan, que é um dos maiores conspiracionistas dos Estados Unidos. É um cara que realmente levanta muitas questões que não precisam ser levantadas porque são comprovadas pela ciência. E o Rodgers é um cara que endossa muito isso. Foi contra a vacina, falou, enfim, um monte de groselha durante a pandemia. Tem falado ainda bastante, e nessa ida pro Joe Rogan dessa última semana, sobrou até pro LeBron James e o Ashton Kutcher, porque o Rodgers contestou ali as idas deles pras festas do P. Diddy. E obviamente que não podia faltar várias teorias da conspiração do Rodgers com o Joe Rogan, que esses dois aí parecem ser melhores amigos, né? Eles podiam usar ali aquele chapéuzinho de alumínio, sabe? Do meme, que é aqueles cara malucão assim, tipo que, enfim, fica comendo cogumelo, coisa do tipo, sei lá. Outra coisa que eu ouvi essa semana, que até, tipo, assemelha um pouco, é que o Rodgers seria o Neymar da NFL. Que é aquele cara que, tipo, pô, ganhou muita coisa lá atrás, que na verdade é um Super Bowl só, né? Mas foi super querido pela torcida
E aí depois, enfim, esqueceu de jogar e só ficou reclamando, enfim. E hoje em dia é o garoto Rodgers, né, de 40 anos. Vale lembrar que além de tudo isso, nessa semana, o Aaron Rodgers foi exposto pela ex-lenda da NASCAR, a Danica Patrick, que também é ex-namorada do quarterback. E ela falou que ela vivia num relacionamento completamente abusivo, tóxico, e que ele não cansava até deixar ela exausta. Ou seja, Aaron Rodgers, pelo amor de Deus, meu amigo. Eu, sinceramente, acho que o Rodgers tinha muito mais que se preocupar com a carreira dele na NFL e o dentro do gramado, se ele ainda quer jogar, do que com o extra-campo, que ele, toda vez que abre a boca, é extremamente polêmico, fala muita groselha e, assim, não por ele só contestar coisas de ciência, sabe? Mas porque ele sempre tem que ter uma opinião sobre tudo e aquela máxima que o Casimiro já falou, né? Às vezes a pessoa, ela é burra e defende a burrice, e a gente vê muito isso com o Aaron Rodgers. Tom Brady vai sair da aposentadoria? Ó, meu amigo, a gente vai ter jogadores da NFL nas Olimpíadas de Los Angeles em 2028. Simplesmente porque a NFL aprovou que cada seleção que entre nas Olimpíadas escolha pelo menos um jogador de cada roster da liga. Ou seja, vamos lá, eu vou te explicar. Vão entrar 6 nacionalidades, né? 6 países dentro das Olimpíadas no flag football, que é uma vertente do futebol americano. Por quê? Porque é só um modelo, um esporte de exibição. Não vai ser, por exemplo, uma ginástica que vão competir várias nacionalidades. Vão ser só 6 países competindo. E aí, dentro desses 6 países, vamos supor que entre Brasil, que entre Alemanha, entre Nigéria, entre Polônia e entre Estados Unidos e mais um, Espanha. Cada um desses países vai poder escolher um jogador de cada elenco da NFL, mas se eles forem dessa nacionalidade. Ou seja, o Brasil poderia escolher, por exemplo, só o Cairo Santos, porque a gente só tem o Cairo Santos jogando hoje na NFL. Já pensou o Cairo Santos de wide? Eu acho que isso pode acontecer, tá? É um hot take aqui pra você. Mas aí a gente tem vários jogadores nigerianos na NFL, que entraram por um International Player Pathway, que é um programa de internacionalização da liga, e a Nigéria poderia escolher, por exemplo, um jogador dos Ravens, que seja nigeriano, um jogador dos Chiefs, que seja nigeriano, e por aí vai. Agora, os Estados Unidos, meu amigo, eles podem escolher um caminhão de pessoas, um caminhão de jogadores, porque a maioria da liga é norte-americana, é estadunidense. Ou seja, a seleção dos Estados Unidos pode escolher um Tyreek Hill, um Ja'Marr Chase, pode escolher o Joe Burrow, mas, por exemplo, eles podem escolher um por elenco. Se eles pegarem um Joe Burrow de quarterback, não podem escolher o Ja'Marr Chase de wide receiver, porque é um só por elenco. E nessa lógica, a gente também não pode ter Patrick Mahomes e Travis Kelce jogando na mesma seleção dos Estados Unidos, porque eles podem escolher um só do elenco dos Chiefs. E aí, várias coisas estão sendo faladas agora, a favor e contra. Primeiro que o Tom Brady, ele realmente está cogitando sair de uma aposentadoria para jogar as Olimpíadas. Esse rumor está existindo, ele não falou nada muito sobre isso, mas a gente sabe que existe interesse. Outro ponto é que já existe uma seleção de flag dos Estados Unidos, com vários jogadores que jogam flag ali profissionalmente, e inclusive o Dissett Third, que é o quarterback principal da seleção, não gostou nada disso, até porque a gente sabe que um nível atlético de um jogador da NFL é muito superior que um nível atlético de um jogador de flag, por mais que eles joguem ali há muito tempo o flag football. E com os jogadores da NFL entrando nesse time, obviamente, jogadores do flag football acabam perdendo o lugar. E aí é óbvio, né? Porque é complicado, porque os caras estão ali garimpando há muito tempo pra quando chegar ali os louros, as Olimpíadas, eles não estarem. Mas vamos combinar, é muito melhor mediaticamente ver jogadores da NFL em campo e também atleticamente. Os caras da NFL, eles dão um banho, uma aula. São simplesmente os jogadores mais atléticos de qualquer modalidade. E aí eu vou montar com você aqui um time, tá? Primeiro que eu vou dar 2 opções de quarterback. Uma que eu queria muito e uma que eu acho que vai acontecer. A que eu queria muito é Tom Brady, de quarterback da seleção norte-americana. Isso seria espetacular. Mas o que eu acho que vai acontecer é Joe Burrow. Eu colocaria até uma Mahomes nessa lista, mas eu acredito que seria melhor eles puxarem o Travis Kelce. E eu falo por quê. Nesse flag football são 5 contra 5, então são 5 de ataque, 5 de defesa, e nessas posições são um quarterback, 3 recebedores e um center que sai pra fazer rota. Esse nosso center poderia ser o Travis Kelce, que é gigantesco, vai fazer rota curta e vai pegar toda a bola que vier na direção dele. Os meus 3 WRs, cara, seria Tyreek Hill, que ele foi cozinhado por uma criancinha jogando flag, mas o cara é brabo. Meu mano, Justin Jefferson. E, cara, eu colocaria como um terceiro wide ali, fazendo uma rota intermediária, Bijan Robinson. Ele que é running back nos Falcons, mas é um cara que já jogou flag, sabe como que funciona tudo. Ou então a gente poderia até mesmo colocar o Mike Evans, ficaria brabo. Isso sem falar que ainda tem CeeDee Lamb, tem vários outros jogadores espetaculares que podem entrar. Minha defesa seria a pelona, cara. Jalen Ramsey, Sauce Gardner e o Travis Hunter, que pode jogar em 2 posições, tanto no ataque quanto na defesa. Ainda colocaria o Charvarius Ward do 49ers e de rusher ali, que é a posição que ataca o quarterback sem bloqueio, eu colocaria Micah Parsons.
Tá bom pra você? Mas e aí, qual que seria a sua seleção dos Estados Unidos, esse Dream Team? Comenta aqui embaixo o que você achou, dá o joinha pra fortalecer o vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e, obviamente, ativar o sininho pra saber sempre quando sair um Big Play novo, fechou? A temporada da European League Football, ALF, começou e tem 3 brasileiros jogando por lá, tá? O Lucas Soares e o Vitor Massante são offensive tackles, estão jogando na Europa já há um tempinho. E, obviamente, meu parceiro Otávio Amorim, que é guarde, joga muito, já jogou no Galo, já jogou no Rex e já amassou muito na Europa, continua lá. É legal demais ver o quanto que a Liga Europeia tem olhado cada vez mais pro mercado brasileiro, que já conta com mais de 14 mil atletas e mais de 300 times, cara. É muita coisa. É muita mão de obra e muita gente jogando ali num nível profissional, de fato, mesmo não recebendo nada pra isso. É uma galera que realmente quer viver de futebol americano, vive como se fosse, mesmo não ganhando, mas quando chegar em qualquer oportunidade, vai amassar. E falando em oportunidade, tem parceiro meu, o Gabriel Maciel, que acabou de assinar com o time alemão, mais um jogador chegando na Europa para poder amassar por lá. Ele é o wide receiver e indo pro Wayne Jarrett Mountain Tigers, uma baita de uma contratação, e ele já amassava aqui no Mauá, tá? Aqui em São Paulo. E agora vai destruir tackle alemão. É a vingança do 7-1, esquece. Rodada dupla de notícias rápidas pra você. O Tush Push, ele continua, meu amigo. Pra você que não gostava, pra você que reclamava, esquece. Vai continuar pelo menos mais uma temporada. Teve votação ali entre os times da liga, os donos votaram e 22 equipes votaram pra banir o Tush Push. Mas eles precisavam de 24 votos, ou seja, não rolou. 9 times votaram junto com os Eagles, totalizando ali 10 votos. São eles, obviamente, os Eagles, que começaram com o Tush Push, e aí acompanhados de Patriots, Saints, Jets, Ravens, Browns, os Lions, que enfrentam os Eagles, votaram contra o banimento, Titans, Jaguars e Dolphins, ou seja, meu parceiro, passou vergonha. E obviamente que os Eagles não iam deixar de provocar, né? Assim que eles souberam que o Tush Push não ia ser banido, eles postaram uma foto dos jogadores dos Eagles fazendo Tush Push contra os Packers, a galera dos Packers de joelho e a legendinha ali, ó, push on. Tipo de continua, tá ligado? Tipo, meio que continua com o Tush Push. Meio, não é essa a tradução literal, mas você entendeu. Aí eu falei que os Packers passaram vergonha porque quem sugeriu o banimento do Tush Push foi o Green Bay Packers. Agora uma notícia um pouquinho mais triste é que o Jim Irsay, dono dos Colts, faleceu aos 65 anos nessa última semana. Ele que era uma pessoa um pouco polêmica porque passou por alguns vícios durante a vida, mas durante os últimos ali 15, 20 anos trabalhou muito em prol da comunidade. Ele doou milhões de dólares para ajudar as comunidades durante a pandemia, ajudou também com alfabetização, com escolas, com muitos outros projetos sociais e, inclusive, doando para Alcoólicos Anônimos, que era um desses vícios que ele tinha. É um cara que sabia dos problemas que ele carregava e mesmo assim, todo esse dinheiro, né, por ser um bilionário, ele retornava para a comunidade como uma forma de gratidão por ele ter saído desse vício. Inclusive, teve uma situação super legal uma vez no training camp, que ele saiu num carrinho de golfe doidão, assim, dirigindo, dando $2.000 para vários torcedores, então foi super engraçado. Agora, quem vai assumir o Indianapolis Colts é a filha do Jim Irsay, a Carly, que vai ser aí a nova Leila Pereira da NFL. Se você é fã de NFL mesmo, você acertaria essa pergunta do Show do Milhão? É a NFL chegando cada vez mais longe, amigo. E com essa a gente fica por aqui no terceiro episódio do Big Play. E ó, não esquece de se inscrever aqui no canal do Endzone Brasil. Segue a gente nas redes sociais, ativa o sininho para saber sempre quando sair vídeo novo. E obviamente, a gente se vê no próximo Big Play.